A conquista da abastança. Abra sua palavra, sua Bíblia, palavra de Deus, que é a sua Bíblia, no livro do Malaquias, que acabou de ser lido aqui pelo presbítero Ronaldo, capítulo 3, versículo 10. É o último livro do Velho Testamento, sendo assim, é o livro antes de Mateus. É o último livro, profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler até o 12. A palavra do Senhor diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Senhor, Deus nos abençoe nesse momento, Deus, tira todo impedimento agora, possa, Senhor, nos deixar, Senhor, agora ouvir a tua palavra, Deus, toda Senhor, astúcia do inimigo, assim, seja arrependida agora em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Que a tua igreja esteja atenta agora à tua voz, Senhor, à tua palavra, use o teu servo, Senhor, com autoridade, com poder e graça, Senhor, para que possamos ser alimentados nesta noite, uma palavra bendita, pura, santa e verdadeira para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A igreja pode se assentar. Amados, é uma coisa interessante. Nós vamos falar de abastança, e Deus traz uma palavra para o nosso coração e diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Pastor, nós não estamos falando de abastança. Amados, a abastança, a prosperidade da vida do crente, do servo de Deus, ela está ligada diretamente ao semear. Ela está ligada diretamente à obediência, à ordenança de Deus em relação ao que é dízimo e ao que é oferta. Meus irmãos, a prosperidade do povo de Deus, ela está ligada àquilo que Deus ordena na sua palavra. Eu gosto muito de uma palavra, meus irmãos, que diz que a semente, ela é conforme a tua espécie. Isso quer dizer que, se você plantar abacate, você vai colher abacate. Se você plantar melão, você colhe melão. Melão, se você plantar soja, colhe soja. Se você plantar soja, você não colherá feijão, apesar de ser uma leguminosa. Se você plantar abacaxi, você não vai colher melancia. Você vai colher o que você plantar. Então, se você quer abastança na tua vida, vida do céu, meus irmãos, uma abastança que não vai ser passageira, uma abastança, meus irmãos, que não vai ser daqui a pouco você já acabou. Você precisa semear no reino do Senhor, e o Senhor está dizendo aqui: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazer em prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Olhem, meus irmãos, na palavra. Glória a Deus. O Senhor fala assim: e por causa de vós, é Deus, não sou eu. Tem gente que vive repreendendo o devorador, e aqui a palavra está dizendo que quem repreende o devorador da tua vida é o Senhor. O próprio Deus cuida da tua vida, Ele cuida de tudo que diz respeito às tuas finanças, repreendendo o devorador. E Ele fala assim: e a vida do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Amado, querido irmão, glória a Deus. O Senhor quer que você seja esta bênção nas mãos dEle.
Você tem que entender que pode haver crise. Nós temos que viver o Salmo 91, quando a palavra fala que caem muitos do nosso lado, mas nós ficamos de pé, porque, meus irmãos, nós temos que ser olhados desse jeito. Você pode olhar, mas tem isso, tem aquilo outro, mas Deus tem dado graça ao seu povo e tem abençoado, e não tem deixado com que falte nada. Eu perdi isso, eu perdi aquilo outro, eu perdi aquilo outro. Irmão, você pode estar até perdendo, e parece que está perdendo, mas só parece, porque Deus vai te abençoar, porque o que Ele tem para você não é pobreza, é abastança de prosperidade. Aí, amados, eu gosto muito de falar, né? Eu, no finalzinho de 99, é um caso bem passado, né? Eu fui demitido. Eu tenho 40 e alguns anos, né? Aí não muitos, um jovenzinho de 40 e poucos anos ainda. E eu só tive 2 empregos, com carteira registrada, assinada, tudo. Eu tive 3 empregos, mas eu só tive 2 registrados. O primeiro, Minas Gerais, pequenininho, 8 anos de idade, o cara não ia registrar mesmo. Eu sou trabalhador desde os 9 anos de idade. Eu fui trabalhar com short ainda, nem usava calça, short costurado pela minha mãe. E aí comecei a trabalhar, e trabalhei em 2 empresas só. E quando em 99 a Rosana engravidou, Deus deu graça do João Pedro, e eu estava assim relativamente bem empregado. A empresa me servia de algumas coisas, convênio médico, tinha um salário mais ou menos, mas era um salário, porque eu sempre entendo, meus irmãos, que é melhor um na mão do que nada. Eu sempre entendo isso. Tem gente que fala assim, eu estou ganhando pouco, eu saio. Eu prefiro 1 do que nada. 1 é melhor que 0, 2 é melhor que 0, 3 é melhor que 0. Tem gente que por 1 ele vai embora. Não, por isso eu não trabalho. Eu sempre trabalhei, eu nunca tive esse problema, porque Deus abençoa, meus irmãos. E aí eu fui demitido. Cheguei em casa, falei para ela, lógico, começou a chorar, e falei, bem, nós perdemos o convênio primeiro, né? Era preocupação, ela tinha uma gravidez relativamente arriscada, e perdemos o convênio médico lá e tal. E aí? Não vai ter nada não, Deus vai prover todas as coisas, e Ele vai nos dar o melhor. E eu falei, bem, você quer saber de uma coisa? Vamos entrar no convênio. Isso era novembro, mais ou menos. Ela já estava de férias por causa do afastamento pela gravidez, de risco. E aí eu falei, vamos tirar férias? Férias para Minas. Pegamos ali um automóvel que nós tínhamos, era só nós 2, e viajamos para Minas Gerais. Ficamos lá 30 e poucos dias, voltamos. Aí que chega aquele dia que você calça o teu sapato de manhã e diz assim, para onde eu vou agora? Querido, o que é filho de Deus, eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele abre porta onde não há porta, Ele abre caminho onde não tem caminho, Ele faz você ir para lugares poderosos e tremendos. Você pode estar olhando e falar, mas eu não vejo a solução para o meu problema. Você não precisa ver, porque Deus trabalha para aqueles que nele confiam, e Ele vai à tua frente. Nós nesta igreja louvamos aqui profeticamente que Jesus vai à nossa frente, e Ele vai verdadeiramente, e Ele nos abençoa, e Ele, meus irmãos, faz com que você vença, com que eu vença, e você não vai ter falta de nada, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Amém. Aí eu voltamos. Aí eu comecei a receber ligações. Romero, onde você está? Você saiu da empresa, Romero, onde você está? Eu já tinha celular naquela época, em 2000, estava chique. Eu tinha celular. E aí ligavam, né, os clientes tinham um celular. Não que eu nunca fiz isso. Tem gente que fala assim, eu trabalho nessa empresa, quer saber de uma coisa? Eu vou copiar esse cadastro aqui, quem sabe se aqui um dia serve para mim. Amado, você não precisa disso. Você não precisa disso. Eu vou copiar aqui o endereço, essa carteira de clientes aqui, que isso aqui é muito interessante.
Querido, você não precisa disso. Você precisa do Senhor. O que é teu, o que é do outro, e acabou. E eu, meus irmãos, fui, e aí começaram a ouvir. Vem. Aí o meu primeiro cliente falou: vem aqui. Eu fui. Ele é meu cliente até hoje, uma grande fazenda. Aí ele me deu um serviço. Ele foi lá e falou: você quer fazer isso para nós? Não tem ninguém que faça. Era uma máquina que tinha vindo de São Gotardo. Olha que negócio bom. Uma máquina toda especial, né? E aí eu falei: não, é meu isso aí, eu vou abraçar. Eu peguei um dinheiro, investi em um ferramental e fiz o trabalho. O dinheiro que eu recebi dele, eu paguei tudo o que eu tinha comprado de uma vez só. Acabou a conversa. Aí, meu amado, o Senhor foi abrindo as portas, e foi abrindo porta, e foi abrindo porta, e foi abrindo porta, e foi abrindo porta, e foi abençoando, e foi prosperando. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho, meus irmãos, clientes que muitas empresas, não pequenas empresas, elas olham e ficam assim: como é que esse sujeito tem essa carteira de cliente? Querido, é porque Deus, Ele é tremendo, Ele é fiel, não sou eu. E oro comigo, eu não tenho capacidade, eu não sei como fazer, eu não sei como lidar com isso, mas eu sei que tem um Deus que pleiteia a minha causa. Ele é o Deus da abastança, Ele abençoa e Ele dá vitória em todo o tempo. Amados, o Senhor nos chamou para isso, e a palavra está dizendo aqui que eles te olharão e temerão você. Eles olharão e temerão você, porque você é um escolhido. Você tem a luz, há uma luz sobre a tua vida. Você é luz, você é sal, você é bênção nas mãos do Senhor. E você tem que entender que Deus, Ele te chama para essa obra e te chama para que você tenha vitória. O livro de Levítico, capítulo 26, versículo 5 diz assim: e a debulha vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis do vosso pão, e fartar, e habitareis seguros na terra. Amém. Amados, muitas pessoas, então, o Salmo 91 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Então, querido, você descansa no Senhor, você descansa em Deus. Nós muitas vezes nos preocupamos, e eu não estou dizendo que você tem que ser um relapso, uma pessoa, meus irmãos, que financeiramente vai fazendo de qualquer jeito. Não é isso. Você tem que ter, meus irmãos, ser doutrinado a fazer certo, correto, porque nós não podemos, depois que fazemos, dizer: Deus, agora cuida. Não é isso. Outro dia eu vi uma cena. Eu estava na rodoviária de Campinas. Eu estava numa empresa ali do lado e vi há um banco desses bancos eletrônicos, caixa eletrônica. Aí a pessoa que me antecedeu era um moço, possivelmente vindo de dessas festas de confraternização, era uma tarde, um copo, possivelmente de cerveja, alguma coisa assim, e com aquilo e tal. Eu estava até com um problema de digitar ali, aí colocou o copo lá e tal, usou o negócio. Aí eu e o João Pedro, nós somos muito observadores. E eu vi quando ele pegou o cartão de crédito dele, colocou lá e tirou um valor e foi embora. Qual o problema nisso, pastor? Coisa mais normal do mundo. Normal se ele soubesse quanto é o juro de um cartão de crédito. Eu não sei se ele faria isso se ele soubesse quanto é. Amado Deus, Ele tem nos dado o melhor desta terra. Amém. Eu já tive emergências na minha vida, e eu não sei aqui quem não teve, mas eu estou te dizendo em nome de Jesus, Deus está falando aqui para nós, que nós teremos a bênção dele. Chegará a vindima, chegará a sementeira, e comereis o vosso pão, e fartar-vos-eis, e estará seguro na terra.
quando você deposita no celeiro de Deus, você estará seguro na terra, você terá segurança. A segurança não é, meus irmãos, os governantes, não é, meus irmãos, as instituições financeiras, não sou eu, não é a minha esposa, não. A tua segurança será o Senhor, o Todo-Poderoso, é que te dará segurança, é que fará com que você passe, talvez pela dificuldade, e vença em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, E aí, meus aleluia. amados, eu vou aqui para o segundo ponto desta palavra. Quando Moisés escreve assim: o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a terra, em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para o bem, como se alegrou com os teus pais. Moisés está mostrando, Deuteronômio capítulo 30, fala da misericórdia de Deus para aqueles que se arrependam. Sabe o que Moisés está falando para o povo de Deus? Ele está dizendo assim: esta palavra, ela é acessível ao presbítero Alessandro, ela é acessível ao presbítero Augusto, ela é acessível ao presbítero Francisco, ela é acessível ao Edson, ela é acessível ao Rodrigo, ela é acessível ao Wagner. Essa palavra, ela é para mim e para você, e ele está dizendo que nós, meus irmãos, ele mostra que a palavra, esta bênção, nós temos também, meus irmãos, a bênção de podermos participar dela. Você tem que entender, querido, se hoje você é contado como filho do Senhor, o filho do Todo-Poderoso, o Senhor está te chamando, e para você fazer parte desse povo que vai morar no céu, que vai andar com abundância, que vai andar cheio da graça. Meus irmãos, o Senhor, Ele ama a prosperidade dos seus filhos. Tem gente que acha que isso é um problema. Amados, o Senhor ama a prosperidade dos seus filhos. A palavra fala assim no Salmo 132:15: abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os necessitados. Querido, isso quer dizer que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Eu quero profetizar sobre a tua vida: você não vai perecer, Deus vai te sustentar, você vai passar. Amém. Talvez você esteja vivendo uma crise e não esteja vendo abundância na tua vida. Talvez você já viu abundância outrora, mas hoje você não está vendo mais. Mas eu quero te dizer, você verá a abundância em nome de Jesus. Você verá Deus trabalhando, e aliás, Deus trabalha para aqueles que nele confia, e Ele dá vitória, e Ele cuida, e Ele faz com que nós prosperemos em todo tempo, abundantemente. É o que Deus tem para a tua vida. Abundância é o que Deus tem para a tua vida. Abundância é o que Deus tem para a tua empresa. Abundância é o que Deus tem para a tua casa. Abundância é o que o Senhor tem para você. Amém. Você precisa, amado, querido, queridas, viver essa porção que é maravilhosa e que é tremenda. Eu sempre digo que tem muitas pessoas que acham que abundância é ter casas, como eu não conheço direito em Indaiatuba, casas no Alphaville, ter apartamentos em Enseada. Nada contra apartamento em Enseada, até me convido se você tiver, porque eu quero conhecer esse lugar. Ter helicópteros, jatos e etc, etc. Nada contra isso. Sou a favor de tudo isso.
Mas há pessoas, eu sempre gosto de contar o testemunho do Tchãozinho, que aqui da igreja só eu, Rosana, e possivelmente a diaconisa Sandra conheço, era amigo do pastor Moisés. Um mineiro, como eu, que eu falo de mineiro é brincadeira, não fica com raiva de mim não, viu? Isso é normal. E ele nasceu em Salinas. Salinas é o lugar que mais fabrica aguardente na face da terra, talvez. É Salinas. Famosa até por isso. É famosa só por isso, porque fabrica aguardente. Tem gente morrendo lá no norte de Minas, não é mole. E aí Tião estava passando em uma praça, tinha um pastor na década de 70 fazendo, naquela época chamavam de cruzadas, fazendo uma cruzada, e ele estava falando de Jesus, e Tião estava passando meio chumbado e meio capengando, e ele escutou aquele pastor falar de Jesus. Ele disse assim: esse Jesus existe? Ele deu um negócio assim, Jesus sabe trabalhar, né? Nós não, ele sabe. Ele saiu, foi lá, o pastor puxou o paletó dele e disse assim: pastor, se esse, ele meio chumbado, se esse Jesus existe, eu quero ele para mim. Você quer ele para você? Quer. Você aceita Jesus? Aceita. Ele aceita. Ele foi embora para casa, aceitou Jesus, se converteu naquele dia meio chumbado. Foi para casa, chegou na casa dele, ele já, o Espírito Santo de Deus incomodou. Ele falou assim: como é que você, já o inimigo, né, já jogou uma seta, como é que você vai ser crente se você não conhece a palavra, não sabe ler, você é analfabeto? Ele dobrou o joelho e falou assim: Deus, se o Senhor existe mesmo, ele usa um termo, ou usava, eu não sei se ele já foi recolhido, me ensina a ler, porque eu preciso aprender esta letra, esta palavra. Ele não tinha, Deus deu uma estratégia para ele. Ele contratou um menino novo desses, como o meu, já alfabetizado, e trouxe para o lado dele, começou, falou: me ensina. Aí o menino começou a ensinar, e o menino ficou cheio. Falou assim: pô, o menino ensinando um velho, o menino começou a se achar. E ele demitiu o menino sumariamente, falou: 2 dias de serviço, mandou ele embora. Dobrou o joelho e falou: Senhor, sou eu e Deus, eu preciso aprender a ler a Bíblia. Levantou, abriu a Bíblia, Deus revelou para ele mistérios impressionantes. Eu nunca ouvi o que este homem já viveu de nenhum crente. Não tem nada disso, irmãos, só conhecendo ele, o que Deus mostrou para ele, pouquíssimas pessoas sabem, pouquíssimas. É só quem sentava com ele para comer queijo e goiabada. Aí eu conheci esse homem aqui na igreja de Campinas. Ele era amigo do pastor Moisés, já desde a adolescência, criança, que foi meu primeiro pastor. E quando eu fui para a casa dele a primeira vez, eu cheguei na casa dele e eu falei: Deus, isso aqui é abundância. Era uma casa, um casebre, uma chácara muito simples em Jaguariúna. Nós olhamos aqui um vale de pescar para um lado para cá, rancho de roça, assim, os irmãos assim mais antigos, né, sabe o que eu estou dizendo, uma coisa bem antiga, e a casinha era nova, mas cheia de cabaça, tudo que é negócio lá. E eu olhei aquilo e falei: mas tudo bem. Aí terminamos lá, e eu tinha ido a primeira vez com esse pastor. Nós estávamos saindo, ele disse assim: pastor, eu preciso orar com os irmãos. Aí o Tião desse tamanhozinho, minha vida daquele assim, o Tião vai orar. Mas antes Deus tem reservado para nós um louvor. E ele pega ali um negócio que tinha aqui, que o pastor Jair gostava muito, aquele negócio de bater. Ele pega um manguito de couro, não daquele moderno aqui, e começa a bater aquele negócio. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus sopra naquela chácara. Meus irmãos, todo mundo começa a orar em línguas. Meus irmãos, e não tem nada. Eu orei, e a partir daquele dia eu comecei a contemplar o que era a abundância. Abundância, meus irmãos, não estão nos casarões de milhões. Abundância pode estar em um casebre feito de sapé e pau, porque Deus, meus irmãos, onde Ele quer habitar e mudar
Aí os fiscais de prontidão dizem assim, né? Já levanta o anteninha e fala assim: pastor, vai morar numa casa de sapé então? Vai lá. Amado, em nome de Jesus Cristo, o que eu quero te dizer é que tem valores na tua vida que você precisa valorizar mais. Você precisa entender que muitas vezes o Senhor te leva a lugares para você entender que Ele tem o controle de toda a situação da tua vida. Deus, a abundância do Senhor, ela está comigo e ela está com você. Nós podemos entender, meus queridos irmãos, que o Senhor, quando Ele quer fazer, Ele escolhe e Ele faz, porque Ele tem o poder para fazer. Amém. Salmo 45, versículo 7. Conquista da semente multiplicadora. Tu amas a justiça, aborrece a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Amados, o Senhor fala assim: para o justo eu te unjo com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Isto, queridos, amados irmãos, quando você entende que Deus, Ele te ama de uma tal forma que Ele, quando Ele está falando que Deus ama, deu um trono ao rei porque ama o que é justo. Você é justo, Deus vai cuidar da tua vida. Amém. E vai fazer com que a semente que está na tua mão, ela multiplique. Quando você semeia, você vai ver a multiplicação chegar na tua vida. Mas quando aqui tem crianças, o meu filho, a Ana comenta, o Ana, o João Pedro, todos aqui passaram por isso. Quem já foi lá na minha época era um pouquinho diferente, mas hoje eles moderninho, aí trazem um feijãozinho, as professoras dão lá, ciências talvez, um feijãozinho, colocam no algodão, coloca a aguinha e o feijãozinho começa. Acho que aqui todos já viveram essa experiência, os que têm crianças pequenas aí estão vivendo isso. Isso é, queridos, a multiplicação. Você coloca naquele negócio, então você que não conhece mesmo, uma lavoura de feijão, de soja, ou qualquer coisa é daquele jeito. Você coloca uma semente, se você cuidar daquele feijãozinho, ele vai crescer daquele feijãozinho só, vai sair em pé, vão sair algumas sementes, várias sementes, vai ter um depósito ali de sementes, tudo certinho, cuidado por Deus milimetricamente, para que elas reproduzam. De uma semente, Deus faz gerar muitas coisas. Amém. Eu quero te dizer, da semente que tem saído da tua mão, Deus vai fazer multiplicar, vai vir a bênção da multiplicação sobre a tua vida. Você talvez não tenha entendido, pastor isso, pastor aquilo outro. Amados, eu nunca tive dificuldade com isso. Foi uma coisa que eu entendi a primeira, talvez, foi saber o que é semear no reino do Senhor. Eu nunca, um tempo, meus queridos, chegou uma comissão, lá em casa, eu não vou nem. Chegou uma comissão. Querido, você precisa viajar conosco. Eu trabalhando, ainda era empregado, não podia viajar, ou possivelmente assumindo o meu negócio. Eu falei, eu não posso ir. Mas como não, pai? Seu negócio está lá reservado, teu nome, tudo lá, você tem que ir. E isso, a minha mesa é essa mesmo que eu tenho na sala hoje, o 8 sujeito. Você tem que ir. Eu não tenho como ir, não tenho como ir, não tenho como ir. Não tenho, eu lembrava disso essa semana. Aí eles todos pedimos uma pizza, comemos. Eu disse assim para eles, eu não posso ir. Quanto é o custo dessa viagem? Custará tantos reais. Tudo bem.